Eu queria fazer uma pergunta se seria possível substituir partes humanas por partes robóticas, tipo Cyberpunk. Hum. Assim, a pessoa, por opção, ela quer substituir um braço, seja por estética, ou então, às vezes, um incremento na força, alguma coisa do tipo. Eu queria saber também se a gente tem conhecimento de alguns estudos na área, algumas coisas avançadas com relação a essa biomecânica, né? Se assim pode se dizer. Implantes cibernéticos, Sérgio. Nós E falamos aí? um pouco ontem aqui, né, com o Fênix aqui, né? Falamos. Nós chegamos a comentar um pouco isso, né? Assim, vamos lá, né? Hoje já implante de partes do corpo já existe, entendeu? Então, às vezes, o cara quebra um cotovelo, quebra algum ombro. Meu tio mesmo. Eu tenho um tio meu que ele teve um problema no ombro, ele caiu, o ombro dele estilhaçou, foram lá e colocaram uma prótese no ombro dele. Excelente, cara. Então a gente já tem as antigas lá, o cara que quando passa na porta do banco, o banco dá problema, o cara fala, não, cara, eu tenho uma placa aqui na perna, eu tenho um negócio aqui não sei aonde e tal, não sei o quê. Então, assim, vamos dizer, a tecnologia já ajuda demais a medicina nessa parte de você pegar determinadas partezinhas ali do corpo. Acho que igual o Cyberpunk, como vocês me contaram ontem, né? Que o cara que troca a cabeça dele, põe uma lanterna no lugar e tal. Isso, obviamente, é um exagero da pá. Como tudo, quando a gente fica nesse limbo aí de ciência e ficção, né? A gente vai, de vez em quando, aparecem umas coisas exageradas. Porém, o que a gente tem hoje muito? Então, o Neuralink, por exemplo, né? Que o Elon Musk testa lá. Já está no terceiro paciente. É um tipo de implante, o pessoal que chama de biohacking, né, cara? É um hacking biológico que você faz com a pessoa. Já é uma realidade, a gente pode dizer isso. Todo o trabalho que o Nicoleles faz, cara. O Nicoleles, ele faz um trabalho sensacional, Sim. que é o chamado interação cérebro-máquina, entendeu? E o Nicoleles tem uma coisa muito legal, que é o chamado BrainNets, que são as redes cerebrais. Vocês já ouviram esse dele? Alguém já ouviu? Não. Vou dar Eu um ouvi no exemplo Flow, aqui. ele falou um pouco. O Dava e o Cross vão adorar isso aqui. O Nicoleles, infelizmente, para todos nós, é palmeirense roxo. E ele chegou, Sim, eu só vou contar aqui porque ele já contou isso em vários lugares. Ele chegou aí no Palmeiras, cara, com essa ideia dele da BrainNet. Sabe o que é a BrainNet, para nós que gostamos de futebol? É o famoso jogar como música, sabe? Quando os caras estão jogando que parece música. Ele fez um teste, cara. Ele pegou os jogadores do Palmeiras, colocou aqueles eu vou falar tudo errado. Caraca, que doideira. Ele colocou, olha só, calma, vai ficar mais doido ainda. Ele colocou os eletrodos nos jogadores e ele ficou dando comando para os jogadores. E o cérebro de cada um, tava para um canto. Ou seja, não adiantava nada. Quando o Abel foi lá e deu o comando, o cérebro de todos eles entrou em sincronia, cara. Que e aí, isso? Ele criou a BrainNet. Ele criou uma rede cerebral. Olha como que isso pode ser muito legal no futebol. Isso é verdade, cara. Isso aí ele falou. Olha como que isso pode ser muito legal no futebol. Imagina que você precisa substituir um zagueiro. Você sabe qual é o zagueiro que melhor encaixa naquele momento por causa de um estudo desse que ele fez. Agora vem a parte interessante da história. Ele ofereceu isso para o Palmeiras. O Palmeiras não quis, entendeu? Por isso que ele contou. Aí ele ofereceu. É porque é o Palmeiras, né, Não cara? quis. O Palmeiras não quis investir, ele Se ia fosse fazer Corinthians, isso. Aí, ó, ele ia ajudar demais o time, porque ele ia conseguir fazer substituições, ele ia ver o cara que tava, por exemplo, às vezes o cara não tá bem no dia, cara. Às vezes tá o Memphis lá, né? Ficou lá cantando lá os rap depois, não chegou bem pra jogar, cara. Aí você faz a BrainNet, detecta que o cara não tá bom e fala, cara, hoje você não vai jogar. Eu vou colocar um cara aqui que, vamos dizer, tecnicamente ele pode ser pior, só que ele tá mais em conjunção com o grupo Sintonia. todo. Sintonia com o grupo. Ô, Sérgio, exatamente. eu entendi. Legal isso aí. Então, é meio que isso daí faz uma leitura do quão focado, do foco do jogador para aquela partida em si. É mais ou menos isso, é o foco do jogador, o quão entrosado ele tá com o momento, com o clube, o quão aquele jogador de fato tá ligado com aquela partida e o grupo, é isso? Isso aí, exatamente isso. Exatamente. Maluquice, hein? E aí o mais Sérgio, legal só é o pra seguinte, complementar cara, um ponto. ele chegou a oferecer isso para um time inglês, aí ele não falou qual é. Aí eu brinquei com ele e falei assim, imagina se numa final do Mundial o time inglês que você ofereceu
ganha do seu Palmeiras e fala, ó, nós só ganhamos graças a Brainnet. Ô, Sérgio, não, doideira isso aí. Eu lembro Mas disso. será que seria uma coisa permitida ser usada? Eu acho que Sim, sim. porque Aí na é verdade desde que não tenha não é hack, doping, não porque é não- nada. Não, então, porque. Não é hack, né? Ele tá identificando uma É só peça uma que vai análise, ser, né? que vai se unir melhor ao grupo, Não, né? mas, Não tem hack. não, mas isso aí, cara, com certeza A seria FIFA não ia bloqueado. gostar. É. É, eu lembro na época da natação que teve um ano de uma Olimpíada que os caras inventaram, eu esqueci como é que era o nome, mas era uma roupa que eles usavam era tipo um maiô, tanto para os homens quanto para as mulheres, com um bagulho de pele de tubarão, algo do Pele gênero. de tubarão, que pra estava deslizar realmente mais. aumentando. É. Que aumentou, realmente aumentou a velocidade dos caras num nível muito além do que Eu acho que o eu corpo lembro humano conseguiria fazer, e os caras estão quebrando recorde. Foi banido. Banido, Não pode é. usar. Mas O- nesse caso é algo físico que É, muda, né? é. Nesse mas outro caso aí é cerebral. Ô, Ô, Sérgio, eu gosto quando você aparece aí que eu gosto de fazer as minhas perguntas burras, porque aí tá tudo certo, entendeu? Porque do lado tem um cara muito inteligente, então tá tudo bem ser burro aqui do outro lado. Então eu vou perguntar, tá? Balanceia, né? Cara, você falou aí do Neuralink e eu até fiquei com medo, porque nesse mundo de IA que a gente vive hoje não dá pra acreditar mais em nada mesmo, né? E eu vi um vídeo, que aí primeiro, você me disse se ele é real, que era de uma moça loirinha, ela não tinha mão, e acho que era o cérebro mandando comando pra mão robótica. Foi esse aí que você falou? Porque eu vi algo parecido, ela mexia a mão com comando já do cérebro, eu achei isso fantástico. Só que a minha pergunta pra você, ô Sérgio, é o seguinte, a gente falou desse negócio de Neuralink e tal, loucura, eu falei que era loucura, tá bom? Mas o quão longe estamos do nosso cérebro poder armazenar de forma instantânea, ou seja, baixar informações para ele e armazenar de forma rápida. Ou seja, quero aprender uma nova língua, vou baixar vou fazer o download aqui, língua chinesa agora. O quão longe a gente tá disso aí, Sérgio? Ô, Sérgio, o que eu tô precisando? Eu quero aprender coreano e japonês. Cara, então, esse lance da pessoa mexer alguma coisa com o poder do cérebro, esse é o trabalho do Nicoleles mesmo, que é a interação cérebro-máquina que chama, tanto que ele é famoso, o pessoal não vai lembrar, mas talvez muitos lembrem do chute na Copa do Mundo, onde um atleta deficiente, paraplégico, né, ele conseguiu chutar a bola aqui no início da Copa Sim. do Mundo no Brasil. E isso aí é a interação cérebro-máquina, você não tem nenhum implante, não tem nada, é diferente da Neuralink, tá? Tanto que o Nicoleles é um cara que critica muito o Neuralink, porque o Neuralink é um negócio muito invasivo. E esse negócio do Neuralink, na verdade, ele seria usado para alguns casos muito extremos só. Para todos os outros, essa interação cérebro-máquina você conseguiria resolver o problema. Basicamente é isso que ele fala, que ele defende. E faz sentido mesmo. Então, no caso de você usar um exoesqueleto, que seria essa mão robótica, o cara chutando e tal, você não tem nada implantado em você. Tá? Você faz uma interação cérebro-máquina que chama. Quando você parte para o Neuralink, aí esse lance que você falou, porque o Neuralink você está metendo um chip lá no meio do cérebro, né, cara? Então, imagina que você venha já com um chip com a língua, entendeu? Chinês já pronto. Pode ser muito, muito rápido, cara. E, assim, o Neuralink já é realidade, né? Os três lá, já tem 3 pacientes que funcionou, que os caras controlaram coisas usando o poder do cérebro, graças ao Neuralink. Então, não tá muito longe disso aí não, viu?